trouxe para a gente, que a Rússia continua bastante resistente porque ela entende que aquela região que tem uma população bastante identificada com o território russo deve ser, de fato, reconhecido como uma área que pertença à Rússia para diminuir o conflito existente lá há 4 anos para mais. Você entende, Lucas, que esse pedido, essa demanda do presidente russo é crível? Evandro, eu entendo que seja crível sim, sobretudo num momento em que o Trump visa se aproximar um pouco mais da Rússia. Hoje em dia, é engraçado a gente ver, né, como a Rússia e os Estados Unidos vêm se aproximando e os Estados Unidos muitas vezes escolhem cortejar a Rússia ao mesmo tempo em que ele chuta a Europa. Isso é porque o Trump entende que essa aliança entre Rússia e China, né, que era muito forte até pouco tempo, ela, como eu disse, ela é muito forte, ela é muito preocupante para os Estados Unidos. Então o Trump ele busca trazer a Rússia mais próxima a eles, ao mesmo tempo em que, para os Estados Unidos, também é interessante que essa guerra dure um pouco mais de tempo aí, porque, por mais que o Trump queira se aproximar da Rússia, ele também não quer uma Rússia tão forte assim, né? Para ele não ser eventualmente devorado por um monstro que ele vai criar. Então, os Estados Unidos agora, ele quer deixar a Rússia próxima e um pouco enfraquecida por uma guerra duradoura aí, também é algo interessante para o Trump. Fala, Piperno. É impressionante como a gente estuda pouco a sofisticação da diplomacia da Rússia. Isso é um negócio que impressiona observadores atentos há décadas, porque a Rússia hoje é um país que tem uma economia do tamanho da economia brasileira. Só que ela espalha pânico. Claro que é uma superpotência militar e tal, mas veja, a Rússia espalha pânico, principalmente na Europa. Então, é evidente que de todos os assuntos que a gente debate aqui diariamente, para mim há 2 certezas muito consolidadas. Uma, Flávio Bolsonaro será candidato ao presidente. Outra, a Rússia não sai da Ucrânia sem uma bela fatia do território ucraniano. A questão é saber se a guerra ela vai terminar por mal ou por mais mal. Mas o fato é que um belo pedaço do território da Ucrânia a Rússia vai levar e isso já está resolvido. Você entende da mesma maneira, Gani, que não tem como solucionar sem que um pedaço seja relevado pela Rússia? Concordo absolutamente com o Piperno. Aliás, não só a diplomacia. A Rússia tem um estilo de guerra que a gente chama de guerra por atrito. É uma guerra longa. Eles começam devagar e vão intensificando no final. É como se fosse uma maratona, diferentemente da estratégia norte-americana. Geralmente começa muito forte e vai perdendo fôlego, né? Fazendo uma analogia aqui com um corredor de 100 metros rasos. Então, essa guerra por atrito tem desgastado muito tanto a Ucrânia quanto a própria Europa e os Estados Unidos no fornecimento de armas para a Ucrânia. Concordo absolutamente com o Piperno, não tem como a Ucrânia sair vencedora dessa. E basicamente o que a Rússia vai conseguir é o território do Donbass, que, diga-se de passagem, era onde havia sido acordado a autonomia de acordo com os acordos de Minsk I e II, e agora provavelmente não vai ter só autonomia. A Rússia, esses territórios vão pertencer de fato à Rússia. Só uma coisa, além de ser uma área, enfim, uma região russófona, a região de Donetsk é a mais industrializada da Ucrânia. Então a Rússia vai levar um pedaço de terra habitado majoritariamente por pessoas de origem russa, mas sobretudo também uma área extremamente industrializada. Então o butim é muito valioso, né? Vamos falar agora um pouquinho de Banco